Nos últimos 2 anos, cientistas usaram o telescópio espacial James Webb da NASA para explorar uma era fascinante do universo primitivo conhecida como aurora cósmica. Essa época, ocorrida nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang, foi o período em que nasceram as primeiras galáxias. E essas galáxias são vitais para entender como o gás, as estrelas e os buracos negros evoluíram no universo jovem. Em outubro de 2023 e janeiro de 2024, uma equipe internacional de astrônomos utilizou o Webb como parte do programa JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, ou JADES, para observar galáxias distantes. Usando o NIRSpec, o espectrógrafo de infravermelho próximo do Webb, eles conseguiram o espectro de uma galáxia recorde, observada apenas 290 milhões de anos após o Big Bang. Este desvio para o vermelho de cerca de 14 mostra o quanto a luz da galáxia foi esticada pela expansão do universo. Hoje, vamos explorar em detalhes essa incrível descoberta e entender o que ela significa para nossa compreensão do universo. Acompanhe-nos enquanto ouvimos dos próprios cientistas envolvidos na pesquisa e descobrimos as implicações dessas observações. Dr. Stefano Carniani, os instrumentos do Webb foram projetados para encontrar e entender as primeiras galáxias. Em nosso primeiro ano de observações com JADES, identificamos centenas de galáxias candidatas dos primeiros 650 milhões de anos após o Big Bang. Uma dessas galáxias, JADES GSZ14-0, mostrou evidências fortes de um desvio para o vermelho acima de 14. Quando observamos novamente em outubro de 2023, com filtros mais estreitos do NIRCan do Webb, a hipótese se fortaleceu. Sabíamos que precisávamos de um espectro para confirmar e aprender mais. Em janeiro de 2024, o NIRSpec observou JADES GSZ14-0 por quase 10 horas. Quando o espectro foi processado, ele mostrou um desvio para o vermelho de 14,32, quebrando o recorde anterior. Isso confirmou que a galáxia existia menos de 300 milhões de anos após o Big Bang. Dr. Kevin Einlein, ver esse espectro foi incrivelmente emocionante. Esta galáxia não apenas bateu o recorde de distância, mas também é surpreendentemente luminosa para sua idade. Com um diâmetro de mais de 1.600 anos-luz e centenas de milhões de vezes a massa do Sol, ela levanta a questão: como uma galáxia tão brilhante e massiva pode existir tão cedo? Os dados do MIRI, o instrumento de infravermelho médio do Webb, revelaram que a galáxia também emite fortemente em comprimentos de onda mais longos, indicando a presença de gás ionizado. Isso sugere que múltiplas gerações de estrelas massivas já tinham se formado. Dr. Stefano Carniani, a presença de oxigênio tão cedo é surpreendente e indica que esta galáxia teve várias gerações de estrelas massivas. Isto nos mostra que JADES GSZ14-0 não é como as galáxias que prevíamos para essa época do universo. Agora, vamos mergulhar mais fundo nas observações e entender como esses dados foram obtidos e o que mais podemos aprender com eles. O telescópio espacial James Webb está equipado com instrumentos de ponta, como o NIRSpec e o NIRCan, que são essenciais para observar o universo primitivo. Mas como exatamente esses instrumentos funcionam? Vamos entender um pouco mais sobre isso. O NIRSpec, ou espectrógrafo de infravermelho próximo, permite aos cientistas dividir a luz das galáxias em seus componentes de comprimento de onda. Isso nos dá um espectro, que é como uma impressão digital da galáxia, mostrando informações detalhadas sobre sua composição, idade e distância. Já o NIRCan, ou câmera de infravermelho próximo, captura imagens detalhadas em vários comprimentos de onda, ajudando a identificar quais galáxias são mais promissoras para estudos detalhados. Dr. Kevin Einlein, no caso do JADES GSZ14-0, usamos o NIRCan para identificar a galáxia e determinar que ela era uma boa candidata para estudos de espectroscopia. Em seguida, o NIRSpec nos deu o espectro detalhado, confirmando seu desvio para o vermelho e outras características importantes. Mas o que exatamente é o desvio para o vermelho? E por que ele é tão importante para medir a distância das galáxias? O desvio para o vermelho ocorre porque o universo está se expandindo. À medida que a luz das galáxias viaja através do espaço, ela é esticada, ou desviada para o vermelho, por essa expansão. Quanto mais distante a galáxia, maior o desvio para o vermelho. Assim, medir o desvio para o vermelho nos permite calcular a distância da galáxia e, consequentemente, sua idade. Dr. Stefano Carniani, com o desvio para o vermelho de 14,32,
Sabemos que Jades GSZ14-0 está a uma distância de cerca de 290 milhões de anos após o Big Bang, tornando-a a galáxia mais distante conhecida até hoje. Essas observações não são apenas recordes, elas têm profundas implicações para nossa compreensão do universo. Galáxias como Jades GSZ14-0 nos dizem muito sobre a formação e evolução das primeiras estruturas cósmicas. Dr. Kevin Einline, a descoberta de uma galáxia tão luminosa e massiva tão cedo no universo sugere que as primeiras galáxias podem ter se formado e evoluído muito mais rapidamente do que pensávamos. Isso desafia nossos modelos teóricos e nos obriga a repensar como o universo evoluiu nos seus primeiros milhões de anos. Que podemos esperar no futuro? Com o telescópio James Webb, estamos apenas começando a explorar a aurora cósmica. As próximas observações podem revelar ainda mais galáxias recordes e nos ajudar a entender melhor a diversidade das primeiras galáxias. Dr. Stefano Carniani, estamos ansiosos para ver o que mais o Webb nos mostrará. Cada nova descoberta nos traz um passo mais perto de compreender as origens do nosso universo. Obrigado por assistir. Até a próxima.